eu vou pegar o campinho para a gente analisar, né, as características aí, já que Diego Souza fez um gol na última partida, tende a ganhar mais minutos nos próximos jogos. Love, do lado oposto, vem tendo atuações bem ruins, e eu não falo aqui somente de ausência de gols, ele não vem participando bem das partidas. Então capacidade não, a possibilidade de Diego Souza ganhar essa posição em alguns jogos pode acontecer dependendo de Anderson, né? Anderson já rechaçou essa possibilidade inicialmente na sua entrevista, bancando Love, chegou até a comparar com Richarlison na seleção brasileira. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Preciso ter contextos aí nas duas situações, mas claramente tentando dar confiança ao jogador, e a gente vai trazer aqui o que cada um pode dar e como eles podem funcionar juntos. Então, primeira coisa é mostrar as características dos dois, né? Wagner Love, esse cara aqui, tá? Esse jogador aqui, que a gente tem um 4-2-3-1, não botei o time oposto até para não ficar difícil a análise, mas Wagner Love obviamente é o cara que joga mais à frente, time esse centroavante aqui, com algumas características. Ele não é um centroavante que tem uma grande presença de área o tempo todo, ou seja, ele não é aquele centroavante físico que só sabe jogar nessa zona aqui. Ele, nos melhores dias dele, o comportamento mais habitual que ele possui é vir um pouco aqui, baixar um pouco para abrir espaço para que esse jogador aqui, que na maioria das vezes é Jorginho, entre e tome o lugar dele. O nome desse princípio no futebol se chama mobilidade. É quando um jogador e o outro jogador trocam de posição para poder o time ficar mais móvel e mais dinâmico. Então Wagner Love é um cara que baixa muito aqui para o meio campo para abrir espaços ou mesmo se associar, ou seja, tabelar por aqui por Jorginho. Ele recebe a bola aqui, Jorginho se projeta, depois Jorginho recebe aqui enquanto ele vai para a área. Ele é um cara que não dialoga tanto com as extremidades, ou seja, ele não dialoga muito com a extrema direita, aqui nesse caso que na maioria das vezes é Labandeira, ou com o ponta esquerda, que no caso vem sendo Peglo. Ele é um cara que trabalha muito mais nessa área central aqui, nessa área no último terço próximo à grande área, usando sempre como referência esse meia, né? No caso Jorginho. Por isso que no começo do ano a gente via muitos gols com a participação de Jorginho e Wagner Love. Jorginho deixando Love na cara do gol, Love vindo receber e Jorginho atacando o espaço na defesa adversária. Então é uma característica que ele faz sempre, e é uma característica também de jogadores que jogam como segundo atacante. Tipo de centroavante que não tem grande presença de área, obviamente ele trabalha bem dentro da área. É só ver o número de gols que ele fez em toda a carreira dele, mas trazendo para a realidade do esporte. É só a gente ver aí o que ele fez no ano inteiro, mas ele não é um cara diferente do próximo jogador que a gente vai analisar aqui, o seu concorrente na posição hoje, Diego Souza. Então, um centroavante. Diego Souza hoje é centroavante. Antigamente, quando Diego Souza jogava no esporte, a gente tinha Diego Souza como meia, mas hoje, desde a passagem dele por São Paulo, Botafogo, Grêmio e agora no esporte, ele é um cara que tem mais presença de área porque já tem uma idade avançada, não tem o mesmo condicionamento físico. Então, Diego Souza, diferente de Wagner Love, tem altura, tem capacidade de impulsão, ou seja, de cabeceio. Não que Wagner Love não tenha cabeceio, mas Diego Souza é um especialista em relação a Wagner Love, se a gente comparar. Ele faz muito mais gols de cabeça do que Wagner Love, e ele trabalha mais nessa área aqui, nessa área, ou seja, dentro da grande área do adversário, nessa área que eu vou rabiscar de preto, e próximo à pequena área. Então qualquer bola de rebote aqui, qualquer cruzamento que esse jogador possa dar indo para a área, ou até mesmo lateral quando passa, Diego Souza é um cara que domina mais a área, ele tem uma presença maior, ele não vem mais nessa altura aqui do gramado para tabelar com esse meia, abrir espaços, ele não tem capacidade física para isso. Ele pode até ter um nível de criatividade ainda satisfatório, mas a capacidade técnica dele não, na verdade a capacidade física dele não acompanha a capacidade técnica no sentido de ser um meia, de penetrar na área do adversário vindo de trás, jogar mais atrás aqui, nas costas dos volantes adversários, né? Até porque quando ele vem para cá, ele é facilmente marcado pelos dois volantes adversários, porque geralmente são mais rápidos, mais intensos. O Diego Souza é um cara que trabalha mais aqui dentro. Ele é um cara que vai povoar
a área do adversário, e aí sim, estando mais aqui dentro da área, ele é uma ameaça muito forte, porque ele tem um poder muito bom de finalização. É só a gente pegar o gol que ele fez contra o ABC, um gol extremamente difícil, desequilibrado, a bola veio rápida, ele deu um toque na bola só, caindo. Então, aqui dentro é o lugar que ele tem que estar hoje, porque ele tem boa capacidade de finalização, tem muito refino com a bola, isso aí ele não desaprendeu, ele tem uma parte técnica ainda muito apurada para fazer gol e uma grande impulsão para cabecear bolas dentro do gol. Isso aí ele fez muito no Grêmio no ano passado. Cansei de ver Diego Souza decidindo jogos com bola na área, ele subindo mais que todo mundo para testar para o fundo das redes do adversário. Então, percebam que são características diferentes. Se o Sport quiser ser um time mais dinâmico para abrir mais a defesa do adversário, ele vai jogar mais com Wagner Love. Agora, se o Sport precisa que os seus extremos aí ou algum dos laterais trabalhem mais as bolas pelos lados e busquem alguma referência na área, é melhor ter Diego Souza, porque ele vai puxar dois jogadores na marcação e aí algum jogador penetrando na área do adversário, ou até mesmo o próprio Diego Souza pode ganhar melhor por cima e cabecear fazendo o gol. E aí, uma última observação é sobre a capacidade dos dois jogarem juntos. Primeiro que eu acho que isso raramente não, né? Porque ninguém sabe como vai ser o Sport, mas a capacidade dos dois jogarem juntos vai depender dos resultados em campo. Eu acho que Anderson só vai recorrer a esse modelo, a esse esquema, se a gente tiver situações como da última sexta-feira. O Sport aos 44 não, né? Mais de 30 minutos do segundo tempo, empatando o jogo que era para estar ganhando, do Lanterna. Aí o que ele faz? Ele saca Jorginho, coloca Diego Souza e trabalha num 4-4-2 dessa forma, tá? Duas linhas de 4 aqui, uma aqui na verdade, e duas linhas de 4, 4, 4, 2. E aí o que acontece? Um jogador, Wagner Love e Diego Souza aqui à frente, certo? Só que esse aqui vai ter que ser Wagner Love e esse aqui Diego Souza. Por quê? Porque o cara que vai dialogar com o ponta esquerda, com o ponta direita e com um volante que deve chegar aqui no último terço para colaborar é Wagner Love. Como eu falei para vocês, Diego Souza é um cara que vai ficar mais restrito à grande área, perto da pequena área, e aí Wagner Love vai ser o cara que vai abrir espaço para a penetração desse volante, por exemplo, para alguma jogada sair com os pontas, seja pelo lado esquerdo e seja pelo lado direito, para que essas jogadas sejam preparadas para Diego Souza, que vai estar aqui dentro, finalizá-las para o gol. São características diferentes, mas que pensem assim, Wagner Love vai ser um cara que vai servir de garçom, ele vai recuar um pouco mais, ele não vai entrar muito na área para ajudar na preparação dessas jogadas para que Diego Souza consiga concretizá-las. Então, esse é o funcionamento quando os dois jogarem juntos, né? Diego Souza mais preso, Wagner Love flutuando mais, auxiliando mais esses jogadores que vêm de trás para que a jogada seja preparada, e aí Diego Souza com a responsabilidade só de colocar a bola para dentro. A gente não vai ver Wagner Love muito dentro da área e Diego Souza saindo. A gente vai ver o oposto, com, obviamente, Wagner Love entrando dentro da área, já que ele é um atacante, ele povoa aquela área e até o instinto dele de ser centroavante faz com que ele entre na área também. Só que ele não vai ficar restrito à área do adversário. Ele também vai sair e vai tentar dar alguma dinâmica fora da área e ser como se fosse esse meia, esse camisa 10. Ele vai se preocupar mais em dar assistências para Diego Souza do que terminar as jogadas. O jogador terminal será Diego Souza e não Wagner Love. Então, espero que tenha dado aí para vocês entenderem bem o que cada um agrega e como seria os dois no mesmo time e o que o Sport poderia ter em termos de funcionamento coletivo. Beleza? Então a live de hoje foi essa. Saudações rubro-negras. A gente volta amanhã aqui e até a próxima. Tchau. Never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got some